O que é a autodisciplina? Bem, a autodisciplina é basicamente a habilidade de fazer o que precisa ser feito, principalmente quando você não sente vontade de fazê-lo. Pois quando você faz algo que está com vontade, você não gasta suas reservas de força de vontade e autocontrole. Então, assim é fácil. Mas quando as coisas ficam difíceis e você decide continuar fazendo o que precisa ser feito, é aí que sua autodisciplina estará sendo exercitada. Veja, não importa quais sejam seus objetivos, em algum momento, você inevitavelmente terá que impor sua autodisciplina para se esforçar até alcançá-los. Do contrário, o mais provável é que você seja tomado pela preguiça e pela procrastinação. Autodisciplina significa que a disciplina parte de você e não de fatores externos. Por exemplo, se sua intenção é melhorar fisicamente na academia, contratar um personal pode ser uma boa opção para aumentar sua disciplina nos treinos, pois você irá querer honrar o compromisso que fez com essa pessoa. Autodisciplina, por outro lado, significa honrar os compromissos e as promessas que você faz para si mesmo. Hoje vou passar 5 táticas para aumentar sua autodisciplina, e elas podem ser aplicadas imediatamente. Portanto, assista até o final, pois o que virá a seguir tem o potencial de mudar a sua vida. Tática número 1. Remova as tentações. O primeiro passo lógico é remover tudo aquilo que te impede de fazer o que precisa ser feito. Isso acontece porque nosso cérebro está programado para evitar tudo que envolve esforço, dor ou sofrimento. Então, entre trabalhar duro e abrir o Instagram, nós tendemos a escolher o Instagram, pelo fato de ser muito mais fácil e prazeroso a curto prazo. Porém, tudo fica muito mais fácil quando a única opção que você tem disponível é executar o trabalho que tem em mãos. Portanto, comece a observar quais são as coisas que roubam sua atenção. Pode ser que, no seu caso, seja o videogame, o celular ou alguma rede social. Após identificá-las, tire-as de vista e, o mais importante, torne o acesso a elas desconfortável e inconveniente. Por exemplo, se você trabalha em casa e seu escritório fica do lado da cama, fica muito fácil querer fazer uma pausa rápida e acabar passando o resto do dia deitado, comendo besteira e assistindo coisas fúteis. Agora, se você se mantiver em um local que leve pelo menos mais de 10 minutos para ter acesso sem seu celular, é bastante improvável que você fique deitado sem fazer nada por mais do que alguns minutos. Mais improvável ainda será você escolher gastar vários minutos para acessar essas coisas em vez de voltar ao trabalho. Tática número 2. Haja antes da vontade de fazer. Seja sincero. Quantas vezes você já procrastinou alguma coisa importante simplesmente porque não estava com vontade de fazê-la? Todos nós passamos por isso. E a verdade é que a vontade quase nunca vem, e mesmo quando vem, ela vai embora depressa. É por essa razão que você não deve depender dela para fazer suas obrigações. Lembre-se de que você não tem um cérebro programado para ser produtivo e fazer coisas difíceis de forma fácil. Pelo contrário, você e eu temos um cérebro programado para buscar coisas fáceis e rápidas, um cérebro que tenta alcançar o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Agir sem vontade é difícil, mas não impossível. O segredo é começar, pois assim você tenderá a continuar fazendo o que precisa até terminar. Tática número 3. Estabeleça metas, mas foque no processo. A sabedoria popular afirma que a melhor forma de alcançar o que desejamos na vida é estabelecer metas específicas e realistas. Isso, com certeza, funcionou e funciona para várias pessoas, mas para muitas outras não. O motivo disso é que simplesmente ter um destino claro muitas vezes não é o suficiente para que continuemos fazendo as pequenas ações diárias que são necessárias para chegar lá. O resultado disso é a perda de foco e, logo em seguida, a procrastinação. Você precisa focar no processo e não no destino. A razão disso é que a maioria dos resultados que obtemos tem pouco a ver com as metas que estabelecemos e muito a ver com os sistemas que seguimos. Por exemplo, se você é um treinador, sua meta pode ser vencer um campeonato, mas o seu sistema é a maneira como recruta jogadores,
como gerencia seus assistentes técnicos e como conduz os treinamentos. Se você é um empresário, sua meta pode ser construir um negócio de R$ 1 milhão, mas o seu sistema é a maneira como testa ideias de produtos, como contrata funcionários e como executa campanhas de marketing. Agindo dessa forma, mesmo ignorando a meta, você ainda atingirá seu objetivo, desde que esteja se concentrando nas ações que fazem parte do processo. Quando você tem um entendimento claro das coisas que precisa fazer para alcançar sua meta final, sua autodisciplina é retroalimentada pelo feedback positivo causado pela conclusão dessas pequenas ações diárias, o que não acontece com a meta final, cujo único feedback positivo só vem com a realização da mesma. Tática número 4. Construa uma rotina produtiva de forma progressiva. Todas as pessoas que atingiram grandes patamares um dia começaram pequenas. Portanto, esteja ciente de que nenhuma mudança significativa acontece de forma instantânea. E, no fundo, você sabe disso. Mas esquece de se lembrar desse fato quando o caminho fica desgastante. É incontável o número de histórias parecidas quando se trata de iniciar um novo estilo de vida, como, por exemplo, começar a se exercitar. A história sempre se repete. Elas estabelecem uma rotina de exercícios e logo nos primeiros dias são atingidas por uma imensa onda de dificuldades. O corpo inteiro dói, parece faltar tempo, cada dia parece ser pior que o outro. O resultado não vem, e aí bate a frustração. Muitos, nesses momentos, acabam desistindo, enquanto aqueles que persistem começam a notar benefícios surpreendentes em suas vidas. A energia aumenta, o humor melhora, o corpo começa a mudar e as pessoas começam a elogiá-los. Você já deve ter ouvido diversas histórias assim, mas estou repetindo mais uma para que se lembre de uma coisa. Só vai colher aquele que suportar o processo do plantio, e o plantio está na rotina diária. Portanto, você precisa estabelecer rotinas produtivas e ser implacável na execução delas. Com o tempo, você pode evoluir sua rotina para uma cada vez mais desafiadora, pois, junto com ela, também estará evoluindo como pessoa. Você pode começar identificando as áreas que precisa melhorar. Para isso, pode fazer uma lista, separando suas atividades diárias em 3 categorias: as positivas, as neutras e as negativas. As atividades positivas são aquelas que o ajudam a alcançar seus objetivos, como trabalhar, fazer atividade física ou estudar. As atividades neutras são aquelas que quase não têm impacto nos seus objetivos, como lavar louça, ir ao mercado ou limpar a casa. Por último, as atividades negativas são aquelas que te afastam dos seus objetivos, como procrastinar ou usar redes sociais. Com essas informações em mãos, ficará muito mais fácil melhorar sua rotina. Logo de cara, tente eliminar o máximo de atividades negativas que conseguir. Quanto às neutras, elimine o máximo possível. Caso não consiga, pergunte a si mesmo como pode transformar essa atividade neutra em uma atividade positiva. Por exemplo, se realmente tiver que enfrentar o trânsito e não tiver para onde fugir, em vez de reclamar, use esse tempo para ouvir um podcast produtivo. Fazendo isso, conseguirá preencher sua lista cada vez mais com atividades positivas e cada vez menos com atividades neutras ou negativas. E a última tática, lembre-se constantemente da regra 21-90. Para alcançar um objetivo a longo prazo, você precisa fazer ações diárias e, normalmente, as mesmas ações do dia anterior. Isso significa que suas ações repetidas eventualmente se tornarão hábitos, desde que você suporte o processo. A regra se refere à ideia de que se leva, em média, 21 dias para formar um hábito e 90 dias para transformá-lo em um estilo de vida. Sabendo disso, fica muito mais fácil manter a disciplina quando você se lembra de que essas ações repetidas que hoje te custam muita energia em breve se tornarão automáticas. Mas tenha em mente que nem todo comportamento se enquadra nessa regra. Segundo um estudo, quando 96 voluntários tentaram formar novos hábitos, o tempo de consolidação dos mesmos variou de 18 a 254 dias. Portanto, realmente não dá para afirmar quanto tempo irá levar, mas isso não pode servir de motivo para não fazer o que precisa ser feito.
pois, no fundo, a sua autodisciplina só aumentará na medida em que decidir fazer as coisas que precisam ser feitas, mesmo sem nenhuma vontade de fazê-las. E isso te fará evoluir. Obrigado por tudo. Não se esqueçam de deixar o like se essas táticas foram úteis para você e de se inscrever no canal para não perder nenhuma oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Um forte abraço e até a próxima!